A conversa vai ser sobre quem é o empreendedor rico. Por que o empreendedor rico? Porque o empreendedor rico é, digamos assim, o alvo, né, da maior parte das pessoas que decidem que querem ser empreendedoras. As pessoas decidem, eu quero empreender. Então eu quero empreender. Por que eu quero empreender? Porque a pessoa tem desejos, sonhos de sucesso. Nesses sonhos de sucesso que a pessoa tem, ela deseja, eu quero ter sucesso. E o sucesso normalmente no empreendedorismo é medido por um negócio que deu certo, que começou a vender bem, começou a dar lucro e leva a pessoa a ter um status social diferente, ou seja, a pessoa chega à riqueza. Então, o empreendedor rico. Quem é esse empreendedor rico? Nós vamos conversar sobre isso. É sobre isso que vai ser o bate-papo que eu quero ter com você. Porque existem várias características. Uma das coisas mais importantes é que pessoas diferentes fazem caminhos muito diferentes para chegar ao sucesso no empreendedorismo. Mas, lógico que todas se envolveram com negócios. Como todas se envolveram com negócios, todas se dispuseram a correr esse risco. Então, esse é um ponto muito importante que é meio que evidente, né? A pessoa, quando aposta em empreender, ela está ciente que ela tem riscos a correr. Mas algumas pessoas não fazem isso por uma opção, mas apenas por uma necessidade. Não há nada errado nisso. A pessoa tendo necessidade, ela precisa ir lá e ter essa coragem de começar alguma coisa. Ela precisa ter essa coragem e fazer, dar a cara, iniciar alguma coisa. Só que o empreendedor realmente que tem sucesso, ele vai tendo características reforçadas nele, e uma das que eu acho mais interessantes e eu quero enfatizar, comentar com vocês nessa live, eu acho que é muito curiosa porque ela aparentemente, na maior parte das vezes, é tida como um defeito. E claro, conforme a gente levar essa palavra, pode significar realmente um defeito, mas é a teimosia. O empreendedor que tem sucesso, o empreendedor que dá certo, o empreendedor que chega ao ponto de se tornar um empreendedor rico, ele é teimoso. Mas não no sentido negativo, evidentemente, mas ele é teimoso em alguns aspectos essenciais. Quais são esses aspectos essenciais? Primeiro lugar, ele sabe ter um pensamento independente. Ele não tem receio de estar pensando sozinho de um jeito. Ninguém mais pensa desse jeito. E daí? Ele não está preocupado em agradar as multidões. Ele está, lógico, interessado em agradar o seu cliente, porque ele sabe, o empreendedor de sucesso sabe que ele precisa ter clientes. Então ele, claro, ele vai procurar agradar o cliente, atrair cliente, etc. Mas ele não busca um consenso com as pessoas que trabalham com ele. Ele não busca um consenso com um grande grupo. Aliás, o consenso em grandes empresas geralmente é o que mata os melhores projetos, porque existe uma necessidade de uma ousadia, de uma velocidade que geralmente as grandes empresas, por serem muito amarradas, muito engessadas, não têm, enquanto que o empreendedor, mesmo que ele se torne grande, enquanto ele está no comando, ele consegue impor um ritmo diferenciado. Isso é muito marcante, por exemplo, na história do Steve Jobs. Mesmo a empresa sendo gigantesca, bilionária, ele, enquanto estava no comando, ele tinha um poder de decisão muito grande. E isso, com certeza, todas as pessoas que estudaram a história dele atribuem a esse fato muito do seu sucesso. Então, esse empreendedor, que é um empreendedor rico, empreendedor de sucesso, ele tem essa coragem de pensar por conta própria. Ele não está preocupado realmente em agradar as outras pessoas. Então, a gente já viu duas características importantes aqui, né, nesse bate-papo. Ele é muito ciente que está correndo riscos. E ele está disposto a correr os riscos. Ele sabe que correr riscos é necessário. Mas ele não para aí. Ele sabe que ele tem que pensar por conta própria. Ele sabe que ele precisa ter essa independência nas suas escolhas. E aí a gente vê que a insegurança, evidentemente, é uma característica que tende a derrubar muitas boas ideias. E muitos negócios simplesmente não avançam por causa da insegurança. Então essa teimosia que eu estou falando, que é importante no empreendedor, ela é uma teimosia positiva que leva ele a ser corajoso, a ele ser independente, a ele ser ousado. Você, né, seja homem, seja mulher, tem que ter essa ousadia, essa coragem de... Mas não é uma teimosia burra, tá? Porque existe a teimosia burra, aquela que se contrapõe aos fatos.
E o empreendedor de sucesso, ele olha muitos fatos, ele olha muitos resultados. Ele gosta de olhar para os números e ele respeita os números. O que eu quero dizer com o empreendedor de sucesso respeita os números? Ele sabe que os números não estão ali para enganar ele. Se ele é um empreendedor que fez o seu trabalho do jeito certo, ele sabe que aquelas informações estão ou chegaram a ele de uma forma eficiente. Então ele acredita nesses números. Só que ele não está preso a necessariamente aquela interpretação que todo mundo quer dar para os números, sabe? Ele, geralmente, o empreendedor de sucesso, ele tem a coragem de procurar respostas diferentes. Muitas pessoas querem uma resposta que talvez seja padrão, todo mundo está pensando desse jeito, mas para a gente conseguir sucesso nos negócios, muitas vezes a gente precisa pensar diferente. Todo mundo pensa, nesse negócio aqui o meu preço tem que ser tanto. Todo mundo trabalha esse preço, mas quem que é todo mundo? Veja, se você quer se diferenciar, talvez você vai ter que ter coragem de oferecer de uma maneira diferente o seu produto. Você vai ter que ter coragem de oferecer um preço diferente, talvez menos, talvez mais, eu não sei. Talvez você vai ter que oferecer alguma coisa de uma forma completamente inusitada. O fato é que esse pensamento independente, essa teimosia dá uma coragem muito grande. E a coragem é indispensável, porque você precisa entender que o empreendedor de sucesso, ele é um desbravador. Ele é uma espécie de um explorador. Quando ele entra, pensa no explorador, pensa nas pessoas que vieram conhecer, vieram para o Brasil primeiro, né, lá da Europa. Eu sei que já tinha gente, mas as pessoas que vieram, pense a coragem que eles tiveram que ter, a ousadia que eles tiveram que ter, a disposição de correr riscos, o trabalhar com muita incerteza, muita coisa que eles não tinham controle. Agora, isso não paralisou aquelas pessoas que vieram desbravando, vieram navegando, etc. Eles tiveram a coragem de fazer algo que muitos achavam que era impossível. Muitas pessoas diziam que não deviam fazer, mas eles acreditaram. Aqueles primeiros desbravadores tiveram essa coragem. E quando você quer se destacar em alguma coisa, quer fazer alguma coisa nova que ninguém fez, você tem que saber que você está correndo risco. Você tem que saber, você tem que, na verdade, até ser motivado por isso. E uma das coisas que é fundamental também nessa descrição de quem que é esse empreendedor rico é que ele sabe que ele corre riscos e ele sabe admitir o mais rápido possível quando ele errou. Então, não é aquele teimoso, como eu estou falando que ele é um teimoso, ele não é um teimoso do tipo burro, ele é um teimoso esperto, inteligente, que ele reconhece que ele errou ou ele reconhece que os números estão mostrando que ele precisa fazer um ajuste. E ele tem coragem de se ajustar rápido. Ele não fica enrolando. E não é fácil balancear essas duas coisas. Saber o quanto tempo você precisa persistir numa ideia versus o quanto você precisa rapidamente mudar de ideia. Porque tem ideias que não foram suficientemente trabalhadas para que elas dessem certo. E outras, a pessoa já passou do ponto. Isso vai depender muito de caso a caso. Por isso, esse empreendedor, com certeza, precisa estar sempre ligado, e é a cabeça do empreendedor, ao seu público, alvo, ao seu cliente. O que o cliente, afinal de contas, está querendo? Porque se uma empresa não está dando muito certo, um negócio não está dando muito certo, ou ele está com poucos clientes, ou ele não está trabalhando bem a relação entre o que ele entrega e o que ele recebe pelo que ele entrega. Então, por isso que o empreendedor de sucesso ele também tem muito respeito aos números. Por mais que nem todos os empreendedores precisam ser apegados a fazer muitas contas, mas sempre algumas contas básicas todo empreendedor vai fazer e vai ter na sua equipe, se ele não fizer sozinho, pessoas que saibam fazer as contas necessárias. Porque todo negócio que a pessoa abre, não sendo um negócio social, estou falando de um negócio normal, empresarial, tem o objetivo de ter lucro. A pessoa quer fazer um negócio porque ela quer ter resultado. E não dá para ninguém afirmar que está tendo resultado, está tendo lucro, se a pessoa não pode comprovar isso ali, certo? Se a pessoa não chega no final do mês e olha as vendas, saídas, entradas, etc. e comprova, realmente deu certo, estou tendo resultado, estou tendo lucro. Então, o empreendedor rico, o empreendedor que tem sucesso, ele respeita muito esses números, ele está sempre checando, mas ele tem a coragem de fazer coisas
e inusitadas, como eu falei. E neste processo ele vai se expor a riscos. Às vezes ele vai ter que ter a coragem de comprometer um lucro aparentemente certo, que ele está habituado no seu negócio a ter, fazendo uma mudança no seu negócio que talvez vá, ao invés de trazer lucro, vai trazer prejuízo no primeiro momento. Mas se ele tem aquela teimosia inteligente, ele pode estar dando um passo ousado que vai levar ele para um novo estágio. Existem muitos casos de pessoas que fizeram isso em seus negócios, que mudaram, deram guinadas no seu negócio, e quando eles fizeram a mudança, aparentemente as pessoas que olhavam disseram: nossa, que besteira que o cara está fazendo. Antes ele estava indo bem, agora ele fez uma loucura. Mas daqui a pouco, ao invés de ser chamado de louco, está sendo chamado de gênio. Então, e isso sempre vai estar associado àquilo que eu estou falando lá desde o comecinho, né? Essa coragem de ser independente, de ser teimoso, de acreditar e pôr à prova as suas ideias. Ou seja, ele tem que acreditar nas suas ideias. Lógico que tem que acreditar, mas ele também está sempre colocando à prova as suas ideias. Ele não está ali obstinado em dizer: não, não, são os meus clientes que não me entendem. Bom, sabe, eu já escutei pessoas, empreendedores, empresários falarem coisas desse tipo, dando a entender que a culpa de algum negócio não estar dando muito certo é dos seus clientes. É lógico que a culpa não é dos clientes. Não são os clientes que tocam o negócio. Quem toca o negócio é o dono do negócio, o empresário, certo? Então o empresário precisa assumir essa responsabilidade. E aí entra essa característica também essencial neste empreendedor rico. Ele assume as responsabilidades. O empreendedor rico, ele sempre assume as responsabilidades. Ele entende que a culpa é dele. A responsabilidade é dele. Ele assume para si. Por quê? Porque ele sabe que desse jeito ele consegue mudar as coisas rápido. Se ele ficar terceirizando as responsabilidades, vai demorar uma eternidade às vezes para fazer uma mudança. Enquanto que se ele assume, ele está se colocando naquela posição estratégica que vai permitir que ele faça as mudanças que forem necessárias. Porque um negócio, por mais que ele chegue num ponto que está dando muito resultado, ele nunca será plenamente constante. Negócios vivem de ciclos. Ciclos e mais ciclos e mais ciclos. Então a pessoa tem que reconhecer esses ciclos e tem que estar se ajustando constantemente. Não existe nenhum negócio que vai ser sempre do mesmo jeito. Todos os negócios passam por muitas adaptações. Então, olha só quanta coisa que já está envolvida nesse empreendedor rico, esse empreendedor que tem sucesso. Ele é um teimoso, mas é um teimoso positivo, um teimoso inteligente. Ele tem um pensamento independente. Lá no começo eu já falei que ele tem coragem de correr riscos. Ele respeita muitos números, certo? Mas ele também se adapta rapidamente. Ele, quando vê que precisa mudar, ele muda. Ele não fica obstinado numa ideia do tipo: não, isso aqui vai ser para sempre. Tem pessoas que são empreendedoras, fazem os negócios, mas nesta sua teimosia, no lado negativo, acabam levando o negócio à falência, infelizmente. Então, o empreendedor rico, ele sempre vai ter essas características bem marcantes. Ele vai ter independência, ele vai ter essa teimosia inteligente, respeito aos números, a adaptação mais rápida possível. Então, esteja sempre pronto. Você quer ter um negócio, você já tem um negócio, você tem que saber que a adaptação é indispensável. Uma das maiores provas foi o que o mundo passou nesses últimos meses, né? Uma mudança tão repentina que ninguém esperava e que obrigou a adaptação mais rápida possível. Só que o fato é que sempre estavam havendo mudanças, sempre aconteceram mudanças muito rápidas, muito repentinas em muitos negócios, e só que não de uma forma generalizada talvez, só que sempre aconteceram. E muitos negócios deixaram de existir quase que repentinamente apenas por uma mudança num contexto, às vezes até local, porque a pessoa não se adaptou rápido o suficiente. Então, esta característica da adaptação mais rápida possível é essencial. Deixa eu ver como é que está o nosso tempo. Estamos conversando aí mais ou menos 15 minutos. Eu acredito que o ponto mais importante eu já consegui passar. Agradeço a todos que acompanharam e nas próximas lives vamos conversando. Um grande abraço a todos, valeu, até mais.